Há anos raiou no céu fluminense uma nova estrela. Desde o momento de sua ascensão, ninguém lhe disputou o cetro. Foi proclamada a rainha dos salões. Tornou-se a deusa dos bailes, a musa dos poetas e o ídolo dos noivos em disponibilidade. Era rica e formosa. Duas opulências que se realçam como a flor em vaso de alabastro. Dois esplendores que se refletem, como o raio de sol no prisma do diamante. O livro Senhora foi escrito por José de Alencar em 1875, sobre o gênero de romance. O detalhe curioso é que o livro foi escrito apenas 2 anos antes da morte de Alencar, sendo um dos últimos escritos pelo escritor. No livro temos a história de Aurélia Camargo, uma moça jovem e órfã que vive na companhia de Dona Firmina, uma parenta que meio que cuida dela. Mas isso nem de longe é o que chama a atenção em Aurélia. O que realmente faz dela diferente das outras moças é o fato de ela ser muito bonita e muito rica. Então você já deve imaginar o tanto de homem que desejava ela. Mas além disso, suas principais características e qualidades da sua excêntrica personalidade são que ela é muito independente, decidida e inteligente, que se cruzam com seus caprichos e sua teimosia, fazendo ela ter uma personalidade única e essencial se tratando de uma protagonista. Mas quem vê Aurélia com a sua incrível delicadeza, vaidade e elegância, jamais arriscaria dizer que ela foi pobre grande parte da sua vida. E foi justamente nessa época, quando ela ainda era pobre, que seu caminho se cruzou com o de Fernando Seixas, o outro protagonista dessa história. Fernando Seixas é um homem pobre, mas muito cavalheiro que se deslumbra com a beleza de Aurélia logo na primeira vez que a vê. As suas principais características são que ele é muito educado, elegante e ambicioso, que se cruzam com a sua vaidade e falta de maturidade para alguns assuntos. Aurélia, mesmo tendo muitos concorrentes, ela se interessa por Fernando também. Vendo então que era correspondido, Fernando passa a ver Aurélia com frequência e os dois engatam um romance. E depois, proximamente, são prometidos a se casar. Porém, Fernando acaba cometendo uma tremenda trairagem. Ele recebe uma proposta em dinheiro para se casar com outra moça, a Adelaide Ribeiro, e troca Aurélia por ela. É mole? Mas a vida, como uma boa roleta que é, faz a Aurélia ficar rica, devido a uma herança que o seu avô deixou para ela. Aí, nesse tempo, ela também já estava órfã. E aí, meu amigo, o caminho dos dois se cruzam novamente, onde eu não vou dar muito detalhe, porque cabe a você, meu querido leitor, ler a história. O livro traz muitas reflexões e críticas sobre a sociedade da época, onde as aparências eram mais importantes do que qualquer outra coisa, o que não é muito diferente de hoje em dia. Outra crítica interessante é sobre os casamentos arranjados naquele tempo, que eram mais vistos como algo comercial, deixando o amor em segundo plano. É um livro muito legal, de dois protagonistas muito interessantes, de personalidades muito fortes. Você vai se identificar muito com a Aurélia em alguns momentos, e em outros você vai se identificar muito com Seixas, fazendo isso ser até melhor do que a narrativa em si, porque é isso que faz o livro ser bom. Essa busca de Aurélia e de Fernando, de entender o amor, esse caminho que os dois trilham para amadurecer, tudo isso contracenando contra o orgulho e a teimosia tão grande que os dois têm, a ponto até mesmo de negar um ao outro.